Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma conversa de quarta em forma de live. Boa noite, e o tema de hoje será a influência da microfisioterapia na performance esportiva. Desculpa por semana passada, não apareci por aqui para fazer live, estava numas mini férias e aí resolvi realmente desligar um pouco. Mas fiquei bem feliz. Boa noite. Olha, ela tá viajando e está aqui na live. Obrigada. Muito bem, obrigada. E aí eu fiquei feliz porque eu nem contei que não ia fazer live. Eu realmente me desliguei um pouquinho, mas recebi algumas mensagens de pessoas perguntando: não teve live ontem? Por quê? Tá tudo bem? Tá tudo bem, gente. Tava tudo ótimo, tava passeando, foi maravilhoso. Mas voltamos, né? Agora com tudo, as lives aí de 2024. Boa noite para quem tá chegando. E hoje eu resolvi falar sobre esse tema porque quem me acompanha aí nas redes sociais está vendo que eu estou assim bem empenhada aí na vida fitness. Eu sempre tentei fazer algum tipo de atividade física, mas algumas vezes parava, desistia, perdia um pouco da motivação, desanimava, enfim. E aí, desde o ano passado, mais pro finalzinho do ano, eu comecei a correr, continuo fazendo musculação, mas a corrida foi algo assim que foi transformador. E como eu tenho falado muito de atividade física por aqui, hoje eu resolvi falar também um pouco sobre a questão de um tema relacionado à atividade física, mas por um olhar terapêutico, né? O que eu posso fazer durante os meus atendimentos aqui no consultório para as pessoas que estão fazendo atividade física, para as pessoas que são já atletas ou que estão querendo começar aí nesse ramo aí, né, nessa área da nossa vida. Então, antes de explicar um pouco sobre o trabalho, quando eu falo a palavra microfisioterapia, já dá para entender que é alguma área da fisioterapia, né? Então, são fisioterapeutas que aplicam essa técnica. Então, eu sou fisioterapeuta, para quem não sabe. E aí, quando nós pensamos sobre atletas, né? Quando pensa que o que a fisioterapia vai ajudar os atletas, então você vai pensar em quê? Né? Um tratamento, alguém que teve algum tipo de lesão, que vai também fazer uma terapia manual, que vai fazer um alongamento, vai fazer uma reabilitação, que vai utilizar alguns aparelhos, enfim, a fisioterapia, né, esportiva dá para fazer muita coisa legal, por isso que é um ramo, né, que os atletas falam tanto, falam muito bem do trabalho fisioterapêutico nessa área e realmente é essencial. Mas e além dessa fisioterapia convencional, esportiva, o que mais que a fisioterapia pode fazer por você que está aí fazendo atividade física ou que já é atleta? Então, a microfisioterapia, vou falar um pouquinho do que se trata, mas já tem também outras lives falando melhor sobre essa técnica, mas a microfisioterapia, para quem nunca ouviu falar, para quem é novo por aqui, ou que já conhece um pouco do meu trabalho, mas que quer entender um pouco melhor. Então, a microfisioterapia é uma terapia manual, onde existem, né, mapas específicos, que o principal objetivo é buscar a origem dos sintomas, das queixas dos pacientes que me procuram. Eu falo me procuram aqui por quê? Porque a microfisioterapia, ela não pode ser feita de forma online. Quando eu falo para vocês sobre o atendimento online que eu realizo, é outro tipo de técnica. A microfisioterapia, ela é somente presencial. E aí, quando o paciente me procura, Débora, eu estou com tal queixa. Então, qual é o objetivo do meu tratamento? Eu vou procurar qual que foi o motivo, qual a causa desse sintoma. Então, quando nós passamos por algumas questões da nossa vida, seja alguma coisa física, alguma coisa emocional, alguma coisa que tem intoxicado o corpo, né, algo tóxico, algo químico, esse tipo de informação, muitas vezes eles podem sobrecarregar o nosso corpo. Só que o nosso corpo, ele é lindo, maravilhoso e é muito inteligente. Então, ele mesmo já entra nesse processo de autorregulação. Então, imagina se tudo que nós, né, passamos ao longo dos nossos dias ficasse acumulado. Então, seria muita coisa. Então, o nosso corpo, o nosso sistema imunológico, ele já está preparado para isso. Só que, às vezes, os problemas acontecem ao mesmo tempo. Tem muita coisa que é muito intensa. Tem questões que acontecem lá na nossa infância e que só vão aparecer depois.
E aí esse tipo de informação que o corpo não consegue lidar sozinho vão ficando acumuladas, né, em memórias celulares. E na microfisioterapia, através desses mapas específicos, de áreas específicas para estimular cada ponto, eu vou procurar o que seu corpo guardou de informação e que de alguma forma está fazendo mal. E aí, voltando, aí eu vou dar, né, estimular essa área da forma correta e dar um novo, ressignificar isso, e o seu corpo a ter alívio desses sintomas, diminuir nessa questão, aliviar essa fragilidade que o seu corpo acumulou. E aí quando, né, eu explico melhor sobre essa técnica e o que nós podemos fazer, o que eu posso fazer para ajudar vocês que estão fazendo atividade física, que são atletas e que muitas vezes nem imaginam que podem se beneficiar do atendimento. Então, quando você pensa, um atleta machucou, você pensa o quê? As pessoas geralmente fazem que tipo de comentário, né? Deve ter sido... Seu tênis não está errado, não? Você não está fazendo em excesso? Você está fazendo um acompanhamento com alguém que possa te direcionar? Você já tem que descansar esse corpo, viu? Não pode estar sempre ali fazendo atividade. Então você escuta esse tipo de frase, né? E aí a gente associa muito essa questão do treinamento em si. Mas o que mais que pode ter por trás desse tipo de lesão? Então, como eu expliquei, quando nós passamos por algumas questões na nossa vida, isso vai fragilizando o nosso corpo. Então, quando alguém chega aqui num consultório, eu atendo, boa noite, Carlos Augusto, obrigada pela sua presença, está tão longe viajando, obrigada por estar aqui na live. Então, quando as pessoas me procuram aqui, que são atletas mesmo, eu atendo atletas profissionais, e muitas vezes eles falam muito da questão, Débora, mas quando eu vou fazer uma competição, eu fico muito ansioso, né? Eu tenho fibromialgia. Tem atletas que são atletas aí de alto desempenho e que também sofrem com esse tipo de questão. E é exatamente nessa queixa que eu vou trabalhar, né? Qual que é o sintoma? Quando alguém chega aqui com uma dor, por exemplo, no joelho direito. E aí eu vou procurar por quê? O que está fragilizado ali naquele joelho direito que tem alguma informação que o corpo não está funcionando bem. E por que é no joelho direito? Vocês acham que isso não tem uma explicação? Tem um motivo sim por trás desse sintoma. E é exatamente esse o meu trabalho. Então tem pacientes aqui que chegam, estava jogando futebol, caí, machuquei, foi tudo. Mas eu tive que fazer uma cirurgia no meu pé direito. Então, se você caiu, machucou tudo, por que foi o seu pé direito que machucou? Por que ele precisou da cirurgia? Por que ele estava mais fragilizado do que as outras áreas do seu corpo? Então, tem sim motivos e nós podemos trabalhar assim nessas questões e ajudar. Então, um atleta, além dele ser atleta, alguém que está fazendo atividade física, além de estar ali naquele momento, a pessoa tem uma vida, né? Tem relacionamentos, tem um trabalho, tem questão de estresse do dia a dia, tem todo, né, algo que tem por trás dele também, alguma coisa que vem caminhando com ele. E como que estão essas áreas? Nós precisamos trabalhar assim essas emoções dessas pessoas. Nós vamos precisar gerenciar melhor essas emoções, entender o que essa pessoa está passando. Então precisa mesmo desse conjunto de pessoas unidas para poder ajudar essas pessoas. Então quando tem aquela frase, né, que tem muitos filtros aí que usam aqui no Instagram, que é força, foco e fé, né? Então é exatamente isso. O que significa essa frase? É você manter o seu corpo em equilíbrio. É a parte física, você está tá malhando direitinho. E a parte emocional, como que está? Você está conseguindo manter esse foco? Como que estão as outras áreas da sua vida? E aí, se esse conjunto, ele caminha, né, tudo juntinho, alinhado, equilibrado, esse atleta vai ter uma maior resiliência, ele vai conseguir competir melhor, vai ter uma chance de, quem sabe, até vencer, ganhar. E aí, por que nós não vamos procurar sim o que pode estar interferindo e que não está ajudando essa pessoa a desenvolver, a ter essa alta performance, né? Então essa influência do meu trabalho será sim positivo para você que está precisando de ajuda. E tem muitas
Já tiveram pessoas que eu atendi, né, atletas, que quando nós fomos mexendo nessas informações que o corpo vai guardando, apareciam questões lá da infância. Foi a primeira vez, Débora, eu me lembrei, sim, foi a primeira vez que eu fui jogar, por exemplo, um futebol, e eu escutei de alguém falando que eu não era capaz de estar ali, que eu não ia conseguir fazer um gol, que eu não ia conseguir chegar em primeiro lugar, que eu não sou merecedor de estar ali. Se uma criança escutou aquilo lá, essa crença, né, que já foi instalada naquele momento, onde a criança estava tendo toda essa base, armazenando essas informações, né, fazendo a sua, né, personalidade, você acha que essa pessoa vão ter crenças que vão atrapalhar ao longo da vida? Infelizmente sim. E por que não resolver isso agora? Porque às vezes tem muitas pessoas que vão sabotando, já teve paciente que chegou assim, nossa, Débora, parece uma coisa. Toda vez que eu tenho uma competição, acontece algo e eu vou competir, aí eu não tô bem, eu passei mal, tive algum problema gastrointestinal, fiquei com muita... o refluxo atacou, ou apareceu a dor de novo, que ela nunca mais tinha aparecido. No dia que eu vou competir, aparece. Fiquei até com medo de fazer teste para base do cruzeiro. É isso aí, tá vendo? Tem que cuidar, tem que fazer todo o acompanhamento para você se sentir bem. E aí, essas pessoas falam muito disso. E quando nós vamos mexer nessas crenças, aí nós vamos ver porque não é só uma coincidência de toda vez que você tem uma competição mais importante você sentir tal sintoma. É porque existe algo lá no seu passado que pode estar influenciando, que fragilizou. Então, o principal objetivo é mostrar para o seu corpo aonde que tem esse problema, para ele conseguir entender. Então é mostrar mesmo, é aqui, você passou por isso naquela idade, o que aconteceu, e aí nós vamos buscando essas informações. Então tem que manter esse equilíbrio, é importante a pessoa estar em acompanhamentos. Então não estou dizendo que a microfisioterapia sozinha vai resolver, não, é esse equilíbrio, essa parte integrativa, né, entre profissionais, e faz toda a diferença, né? Os atletas que eu atendo e que fazem um acompanhamento com nutricionista, com médicos, com psicólogos, com educadores físicos, enfim, quando eles chegam aqui, o que nós vamos trabalhar são coisas mesmo que estavam lá no seu inconsciente e que eles não têm acesso. Mas aí é diferente o resultado? Então por que não olhar para essas pessoas de uma forma mais completa, de entender realmente o que o corpo dele está passando? Então é depois que essa pessoa melhora uma dor, depois que essa pessoa melhora a ansiedade, ela vai para uma competição totalmente diferente. Ou aquela pessoa que está sem energia para fazer uma atividade física, toda vez que eu começo eu não consigo, as pessoas vão, mas eu não dou conta de ir. Por que você não está dando conta? O que está te impedindo? O que é essa falta de energia? Por que você sabota? Existem pessoas, né, que já me procuraram, que a pessoa estava num processo de querer emagrecer, só que aí a pessoa tem algo, né, lá no passado, que se ela emagrecer, isso vai ser perigoso para ela. E aí são coisas que a gente consegue controlar? Não. Então é muito simples, as pessoas falam, é só fechar a boca e fazer uma atividade física que você vai emagrecer com certeza. Não é tão simples assim. Tem situações às vezes que estão fazendo o nosso corpo sabotar. E o que é que seu corpo será que está sabotando? O que foi que você vivenciou e que se você ficar com o corpo legal, se você emagrecer vai ser perigoso? Porque é muito simples a gente pensar que você está com um corpo bacana, que maravilha. Mas tem muitas pessoas que têm esse transtorno de imagem. E aí nós vamos trabalhar nessa questão? Sim. Porque aí quando nós trabalhamos nisso, o corpo consegue reagir melhor, essa pessoa vai ter mais energia, essa pessoa vai se sentir melhor com ela mesma, vai fazer uma competição, a ansiedade não vai estar mais atrapalhando. Aquela pessoa que sempre lesiona lá o pé direito, por que está lesionando? Então vamos trabalhar essas informações. Como eu falei, quem sofre aí com fibromialgia sabe o quanto é ruim. E aí às vezes nós pensamos, mas tem fibromialgia, tem muitas dores pelo corpo, jamais tem condições de ser um atleta. Não, eu atendo sim atletas que
tem fibromialgia, mas está controlada, está em acompanhamento, tem resultados maravilhosos com a microfisioterapia, e aí já não é mais uma limitação. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, um pouco do que o meu trabalho faz e quais são os benefícios para quem está fazendo atividade física. Porque não é simplesmente só chegar e ajuda esse primeiro passo, você começar, com certeza. Mas depois você precisa entender também o que você pode fazer para influenciar de forma positiva a sua performance na esportiva. Então, muito obrigada por estarem aqui comigo em mais uma live. Eu quero dar só um recado para vocês. Eu estava tendo alguns problemas aqui no Instagram na hora de publicar a live, e isso estava atrapalhando algumas coisas. Aí o que eu resolvi fazer? Eu tirei todas as lives aqui do Instagram e aí eu coloquei elas lá no canal no YouTube. Então eu fiz um canal lá no YouTube. Se vocês clicarem aí no link da bio, vai ter lá o podcast e vai ter o canal do YouTube. Então lá tem todas as lives, porque além de ser mais prático de estar todas as lives juntas, já que aqui no feed tem outras publicações, vocês ainda podem acelerar, né? Não sei como é que vocês assistem aí os vídeos, mas eu gosto muito de assistir acelerado para ser mais rápido e conseguir pegar mais informações. Então, se você também tem preferência por isso, então começa. Agora eu vou fazer igual as blogueiras lá, né? Vai lá no canal, se inscreve, dá um like, ativa o sininho, esse tipo de coisa, né, que o pessoal pede. Não, a gente não precisa de tudo isso não. Vão lá, eu quero só que vocês assistam conteúdo, que tem muita coisa bacana. Então essa live de hoje também já vai pra lá, e aí eu vou postar pra vocês. Então agora as lives não vão ficar mais aqui, vão estar lá no canal do YouTube, tá? Então é só clicar aí lá no link da bio que vocês vão conseguir acessar esse tipo de conteúdo. Tá? Muito obrigada por estarem aqui e até quarta-feira. Para quem chegou aí no final, que quer entender um pouco melhor sobre esse assunto, a live vai estar lá no canal no YouTube, tá bom? Muito obrigada, boa noite, fiquem com Deus. Um beijão e obrigada pela presença de cada um de vocês aqui.